Olá pessoal, vamos falar de perícia econômica, evidentemente para os profissionais formados em economia. Então o que é a perícia econômica? A atuação do economista profissional como perito consta na resolução 860 do Conselho Federal de Economia, vocês devem conhecer, o COFECOM. O documento conceitua, define, classifica e regulamenta o exercício das atribuições privativas do economista, incluindo a realização de um curso de perícia judicial para atuar nas atividades inerentes à profissão. Quem está dizendo são eles, não sou nem eu aqui. Precisa fazer um curso de perícia. Independente se o seu tribunal pede ou não pede, você precisa pelo seu conselho para estar regularmente cadastrado e para não ter um laudo impugnado. Se de repente uma das partes fala assim, poxa, mas está falando lá na resolução do COFECOM que precisa ter feito um curso de perícia e você não fez, como é que você pode emitir um laudo pericial? Laudo pericial e parecer técnico são coisas diferentes. Laudo pericial é feito por um perito judicial nomeado pelo juiz. O parecer técnico é feito por qualquer profissional da área, evidentemente que entenda o assunto, mas é um contrato particular feito pelas partes. Bem diferente, então aqui precisa fazer um curso de perícia. A resolução do COFECOM destaca que a perícia econômica ou econômica financeira consiste em exame, vistoria ou avaliação para constatação minuciosa dos fatos de natureza técnico-científica em qualquer matéria inerente ao campo profissional do economista. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são as matérias. Podendo ser desenvolvida tanto em processos judiciais mediante determinação de autoridade judicial, competente quanto essa judicial. Laudo pericial, parecer técnico, tá? Laudo pericial, quando for autoridade judicial, parecer técnico ou laudo técnico, quando for extrajudicial. Por solicitação de qualquer pessoa ou autoridade administrativa. No caso judicial, é por conta do juiz, não tem outro jeito, mas o extrajudicial pode ser qualquer pessoa que pede. A atuação inclui desde os cálculos econômicos financeiros até a quantificação e análise de variáveis micro e macroeconômicas, passando pela revisão de cláusulas econômicas financeiras, de contratos do sistema financeiro de habitação, pela quantificação de índices, pela apuração de haveres, avaliação, cálculos de liquidação de sentença, produção e análise de pareceres, bem como em temas que envolvem mercado de capitais. Veja, é muito amplo. Também é uma área muito ampla, com muita coisa para vocês fazerem. Como eu falei, eu acho que na aula de economia, se eu soubesse que a perícia existia antes, como engenheiro eu teria entrado muito antes, mas é que na minha universidade nunca me falaram que existia essa área. Vamos dar uma olhada então na resolução 860 de vocês, para vocês verem exatamente quais são as atribuições da sua carreira, tá bom? Mas não esqueçam de assistir a aula de quê? Perícia contábil. Tá aqui, ó. Já tá abertinho, tá para a gente ler. Conselho Federal de Economia, Regulamentação Profissional. Então aqui ele vai falar um pouquinho das atividades, né? A profissão, o campo, as atividades desempenhadas pelo economista, mas isso aqui acredito que vocês já devam saber, mas se quiserem também podem ler, todos esses documentos vão estar disponíveis no Dropbox, que é nossa nuvem, nosso banco virtual, com todos os documentos que eu falo aqui, vão estar lá, e até muito mais documento, tá? Vamos lá diretamente para perícias judiciais e extrajudiciais, item 3.1, específico para vocês economistas. Vamos ver se eu consigo tirar isso. Tirei. A perícia econômica ou econômica financeira consiste em exame, vistoria, avaliação, e já li para vocês lá na apresentação, para constatação minuciosa dos fatos de natureza técnico-científica em qualquer matéria inerente ao campo profissional do economista, podendo ser desenvolvida tanto em processos judiciais, quando o juiz fala, ou em extrajudiciais por solicitação de qualquer parte. Pelo seu próprio conteúdo técnico, a perícia econômica ou econômica financeira inclui os cálculos financeiros para a liquidação de sentenças e para os diversos fins no processo judicial. O amparo legal da atuação do economista está aqui no decreto. E aí a gente dá uma olhada o que é, né? Avaliações. Avaliação é o ato de fixação do valor de um bem ou de um direito a partir da aplicação de critérios técnicos de natureza econômica financeira. Então aqui vocês também podem fazer arbitramento de valores. Arbitramento, os arbitramentos ou arbitragem, aqui está falando de arbitramento, auditoria, aqui são os campos que vocês podem atuar. O que eu vejo só de ruim é que eu percebo que o contador e o administrador abriram um campo enorme de vários itens para poderem atuar.
E vocês aqui, vocês têm que se ater, né, ao que eles falam aqui. Pelo seu próprio conteúdo técnico, a perícia econômica inclui os cálculos financeiros para liquidação de sentença e para diversos fins no processo judicial. Ou seja, ele deixa para diversos fins no processo judicial, serve para qualquer coisa dentro de um processo judicial. E fica meio vago, enquanto que o contador e o administrador foram muito mais específicos. Aqui ele já fala também, ó, em detalhamento das atividades listadas no item 2, o campo profissional do economista desdobra-se. Então tem vários campos de atuação. Eu acho que talvez para vocês, mais do que a perícia judicial, tem a extrajudicial também, onde vocês podem atuar de forma bem, com muita demanda, né? Avaliações. Aqui ele fala bem, ele não diz se é um bem móvel ou um bem imóvel. A maioria das avaliações imóveis, quem faz é engenheiro, arquiteto ou corretor de imóvel. Mas está aqui a avaliação, a auto-fixação do valor de um bem. Bem pode ser móvel ou imóvel, então você pode compreender como você desejar. De repente pode até fazer uma perícia em avaliação imobiliária. Nós temos um curso específico dentro da academia, quem mostra as NBRs 146531, 146532 e a 12721 para fazer avaliações imobiliárias. Arbitramento, auditoria, vocês devem fazer muitas auditorias aí, tem a maioria dos consultores aí que eu conheço são economistas ou administradores. Vamos rodar aqui um pouquinho. Planejamento, projeção e análise econômica financeira. E o que mais? Estudo, análise e pareceres pertinentes a macro e microeconomia, abrangem planos, contas nacionais, mas eu não vou ficar lendo isso para vocês, até porque acredito que vocês conheçam mais do que eu. Lembrem então que a atividade do economista dentro dos processos que está normatizado no seu decreto 860, né? Isso é, novamente, muito focado nos cálculos financeiros para a liquidação de sentença e para os diversos fins do processo judicial. Tá bom? E aí, recomendo novamente, assistam a aula do contador, que vocês vão ver como funciona a elaboração de um laudo. Beleza? E vamos para as outras profissões. Obrigado!